Olá pessoal, meu nome é Washington e hoje nós estamos aqui no IFRN Campus Mossoró. Na sequência de vídeos que vocês estão assistindo durante esses dias, nossa turma ficou responsável por alguns assuntos tópicos de trigonometria. Hoje nós iremos ver a função tangente. A função tangente ela se diferencia um pouco do seno e do cosseno. Primeiro porque o seno e o cosseno eles se limitam entre valores de 0 a 1. Vou desenhar um círculo aqui para ficar mais fácil de entender. No ciclo trigonométrico, nós temos que o eixo das abscissas é o eixo dos cossenos. Já o eixo das ordenadas é o eixo do seno. E nós temos por regra que o raio de uma circunferência do ciclo trigonométrico mede uma unidade. Ou seja, o seno e o cosseno se limitam entre 0 e 1. A função tangente se diferencia desses dois por essa e outra razão. Ela também segue uma linha externa ao ciclo trigonométrico. Ela recebe esse nome de função tangente justamente porque ela tangencia, ela toca a borda da circunferência e é paralela ao eixo das ordenadas. Então, previamente, para a gente ganhar tempo durante o vídeo, eu escrevi essa tabela aqui com algumas medidas para que nós possamos calcular a tangência de alguns ângulos. Durante o ensino fundamental e até boa parte do ensino médio, nós costumamos estudar os ângulos utilizando a medida de graus. 0 graus, 180 graus, 360 graus. Só que à medida que nós chegamos ao ensino médio e iremos entrar aí no ensino superior, essa medida já vai sendo alterada, mudada para outra, que é o π radiano. Então, nós adotaremos, em vez de ângulos, a medida π radiano, certo? Só lembrando que um π radiano representa 180 graus, certo? Então, o que seria a função tangente em si? Vamos sem regra. A função tangente, vamos traçar aqui um ponto. Ela irá tocar um ponto da reta que é paralela às ordenadas. Essa é a nossa tangente. Esse ângulo formado aqui é o que irá determinar qual é a minha tangente. Aqui nós temos um ângulo x. Nós iremos calcular agora algumas possibilidades de se encontrar esse ângulo x e, por consequência, a sua tangente. Vamos lá. Quando o meu ângulo for 0, qual será a minha tangente? Quando o ângulo for 0, pessoal, ele irá ser um ângulo raso. Ele irá de encontro aqui, ó, com a tangência da circunferência. Então, nessa medida aqui, a tangência ela não tem dimensão, ela não tem altura. Então, aqui, a tangente do meu ângulo será 0. Um próximo ângulo, π sobre 4. Lembrando que π é 180 graus. π sobre 4 é 180 dividido por 4, que dá 45 graus. Seria mais ou menos essa medida aqui, como a gente já tinha desenhado. Um ângulo de 45 graus tem como tangente 1. Agora eu vou dar essa explicação, mas não em todas, certo? Apenas em umas 2 ou 3. Ó, vamos lembrar que a tangente é o seno sobre o cosseno. Vocês já estudaram seno e cosseno, vocês vão lembrar disso aqui. Então, ó, o seno de 45
é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Então, a tangente de 45 graus, um número dividido por ele mesmo, 1. Então, a tangente de 45 é 1. Iremos apagar aqui para dar sequência na próxima. Vocês vão perceber que conforme o ângulo ele aumenta, nós iremos agora começar a trabalhar com a ideia de limite. E esse limite ele tende ao infinito. Aqui que entra a principal diferença entre seno e cosseno. Em vez da limitação entre 0 e 1 do raio, nós trabalhamos agora com o infinito. Essa tangência aqui, nós vamos ver daqui a pouco que ela segue. Ela nunca vai parar. Então, ó, um próximo ângulo aqui, por exemplo. Π sobre 2. 180 dividido por 2, 90 graus. Então, nós temos aqui que a tangente de π sobre 2 é igual ao cosseno de π sobre 2 sobre, é igual ao seno de π sobre 2 sobre o cosseno de π sobre 2. A tangente de π sobre 2 é igual. O seno de 90 é 1. Vocês têm que lembrar disso. O cosseno de 90 é 0. Aqui que entra a grande questão. Meu professor até brinca. O 11º mandamento, não dividirás por 0, certo? E isso aqui nunca pode acontecer. Isso aqui é uma impossibilidade matemática. Certo, pessoal? Todas as vezes em que o denominador da sua fração for 0, para por ali, certo? Não divide por 0. O que é que isso quer dizer? Quando a minha tangente for 90 graus, π sobre 2, simplesmente não existirá tangente para esse valor. Por que isso acontece? Perceba aqui, ó, que a maioria, na medida que o ângulo ele vai subindo, perceba que aonde ele vai tocar, a medida da tangente ela vai aumentando. Perceba agora quando eu chego perto do 90, o que acontece? Ele vai chegar a uma altura tão grande, mas tão grande, que ele vai começar a tender para o infinito. Um infinito positivo. E aquilo que acontece? Quando ela chegar num ponto tão extremo, vocês vão perceber que desde o começo nós falamos que elas são retas paralelas. Ou seja, elas não têm um ponto de encontro entre si. E isso é o que justifica não haver tangência num ângulo de 90 graus. Certo? Dando sequência, ao avançarmos aqui sobre o ângulo de π sobre 2, vocês começam a entender agora que o ângulo ele caminha para o lado oposto. E a partir de agora, nós iremos explicar como fazer essa demarcação da tangente. Nesse primeiro quadrante aqui, a sua tangente ela é positiva. No segundo quadrante, ela começa a ser negativa, justamente porque a marcação vem aqui para a linha inferior da sua tangente. Quanto maior o ângulo, a sua tangente também fica maior. Certo? Primeiro quadrante positivo, negativo. O que acontece quando nós chegamos aqui no terceiro quadrante? A medida da tangente se dará na parte superior novamente.
E quando chegarmos no quarto quadrante, a medida novamente vai para a linha inferior. Entendido até aí? Deixa eu só apagar essa parte aqui. Vamos lá. Sobre essa parte da tangente, uma das partes mais relevantes e importantes a se destacar é a construção gráfica de como a tangente ela se apresenta. Nós iremos aqui marcar alguns pontos numa tabelinha que eu já pré-desenhei para a gente ganhar tempo. Certo? Então, nós vamos marcar aqui alguns valores de x e o y respectivamente. Vamos lá. Quando o nosso x for zero, vou fazer de azul. Vamos marcar aqui o ponto zero. 1, menos 1 e 0. Quando nós estivermos no ponto π sobre 4, a nossa tangente será 1. Vamos marcar aqui. Quando nós estivermos no ângulo π sobre 2, a nossa tangente ela simplesmente não existirá. Então nós iremos representar por uma reta. Certo? Ângulo 3π sobre 4. A tangente será menos 1. Já partiu para a parte inferior. Quando ela estiver no ângulo π, que é 180 graus, ela estará no ângulo 0. 5π sobre 4 estará no ângulo, tangência será 1. 3π sobre 2. 3π sobre 2 é um ângulo de 270 graus. Coincide justamente com o lado oposto de 90 graus. Então também não existirá tangência nesse ponto. Certo? 7π sobre 4. Nós iremos encontrar o menos 1 mais uma vez. Não há necessidade. E o 2π nós iremos encontrar o ponto 0. Fica bonitinho assim. Vamos lá. Agora, nós iremos marcar o nosso gráfico. Como vai ficar o nosso gráfico de acordo com essas marcações aqui? O primeiro nós só temos 2 pontos. E diferente do seno e do cosseno, nós não podemos ondular na função tangente devido à inexistência da tangente nos ângulos de 90 e 270. Certo? Então, onde tiver esses intervalos aqui, só uma curiosidade, quem quiser enriquecer o vocabulário. Esses intervalos aqui, onde não há tangência, é chamado de assíntota. Assíntota, lembre aí. Então, aqui nós iremos dividir esse gráfico em setores, em 3 setores. Certo? No primeiro setor, lembre-se que aqui ó, ela está subindo. Mas antes, apenas essa análise aqui. Nós temos que estudar o movimento de subida dessa tangente. Perceba que quando ela vai encostando aqui no π sobre 2, quando ela vai encostando aqui no π sobre 2, ela chega bem pertinho do 90. Bem perto. Mas não encosta, porque não há essa tangência. Esse aqui é o eixo dos senos, esse aqui é o eixo dos cossenos. Essa altura aqui, ó, dá quase o raio da circunferência, que mede 1. Só que no cosseno dá bem pequenininho, ó. Dá um tracinho de nada no cosseno.
Mais uma vez, lembrando, ó, a tangente é o seno sobre o cosseno. Perceba agora que quanto mais próximo ela chega aqui do raio, mais próximo essa tangência se aproxima de 1. Então, o que acontece? Ele vai chegando no número muito próximo, mas ele não encosta no número 1. Ele nunca vai chegar em 1. Por exemplo, digamos que esse seno aqui ele mede 0,999. Porque é um número muito próximo de 1. E esse cosseno aqui, ele é um número irrisório, ridiculamente pequeno. Ele vai ser 0,01. Por exemplo, andando 3 casas decimais, nós iremos ver que isso aqui dá 999 sobre 1. Então essa tangente aqui irá ser 999. É um número gigante? É, mas esse número poderia ser bem maior, porque nós estamos lidando com a ideia de limite, certo? Então, como aqui deu positivo, o nosso gráfico ele será para cima. Aqui ele sobe, ó, rompe esse teto e vai embora, certo? Numa segunda análise, nós iremos terminar essa parte do gráfico agora. Nós vamos ter esses pontos aqui, ó, onde nós temos agora um encontro aqui, ó, vindo em direção contrária a essa primeira desse setor. É como se ele viesse aqui por trás. Então essa tangente ela virá, mas com um valor negativo, porque esse quadrante aqui, ó, é com valor negativo. Lembrem disso, faz pouco tempo. Então esse desenho aqui ele ficará com um gráfico, lembrando, ó, 270 e 90, ângulos que não possuem tangência. Então aqui também será de encontro, aqui também será de encontro. Então aqui nós temos agora um infinito negativo e um infinito positivo. E essa sequência também se repete aqui no terceiro setor. É porque ali não coube desenho, certo? Mas esse é o nosso gráfico, certo? Com relação ao domínio, o domínio da nossa função tangente, ela será, vamos pegar aqui, perceba que nós pegamos a ideia de limite e nós pegamos todos os números que tem entre os números reais. Então, o x irá pertencer aos reais para todo x que é diferente de π sobre 2, lembrando, logicamente, dessa adição aqui, pessoal. Todas as vezes que a gente dá uma meia volta, nós paramos aqui na nossa tangência que não existe. Então vai, ó, meia volta, parou, meia volta, parou, meia volta, parou. Como é que nós representamos uma meia volta na trigonometria? Kπ. Pode parecer estranho, mas é a nomenclatura. Não preste muita atenção nisso não. Certo? Esse é o domínio da sua função. Qual é o período dela? Perceba aqui que no gráfico, o período ele se repete a cada 180 graus, que corresponde ao π. Então esse período aqui será π. E a nossa imagem, logicamente, serão todos os números reais. Ok? Pessoal, então, na próxima aula a gente revisa mais algumas coisas e avança no estudo da função tangente.